Vamos abrir a nossa Bíblia num texto que foi proclamado alguns dias atrás na missa. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. A página 1336. Vamos imaginar a cena. Página 1336. Versículo 46. Este foi um dos textos em que o Espírito Santo inspirou a construção do terço da libertação. Foi tirada deste trecho uma frase do terço da libertação. Chegaram a Jericó. Deus me dê seu Espírito para que a sua palavra seja proclamada. Eu quero pedir, insistir, para que sinais e prodígios sejam realizados em seu nome. Chegaram em Jericó. Jesus, os apóstolos, os discípulos e uma grande multidão que acompanhava Jesus. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, eles saíram e foram para uma estrada. Estava sentado à beira do caminho. Prestem atenção na cena. Jesus estava saindo, um monte de gente, que milhares e milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Estava sentado no caminho uma pessoa, à beira do caminho, bem na divisa entre a estrada e o campo. Essa pessoa, ela estava mendigando, ela estava pedindo esmola. E o nome dela é Bartimeu. Ele era cego e filho de Timeu. Então vocês estão visualizando a cena ao lado do caminho, onde Jesus e a multidão passava. Estava um cego mendigando. Nós, neste momento, vamos assumir a posição desse homem. Nós não somos cegos, mas nós estamos à beira do caminho. E Jesus está passando por nós agora. Por quê? Porque nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas as vezes que estivermos reunidos em nome de Jesus, o que ele disse? Que ele estaria no meio de nós. Aonde está Jesus? No meio de nós. Quando? Agora. Jesus está aqui passando na nossa vida, como naquele dia ele passava à frente do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, como ele estava quando Jesus passava? Ele estava deitado. Sim. Ele estava de pé. Ele estava sentado numa cadeira. Ele estava sentado aonde? No chão, em cima de uma capa. Vocês vão verificar logo em seguida. Então você imagine sentado à beira do caminho, sobre uma capa, e Jesus está passando. Certamente Bartimeu, como diz o versículo 47, sabendo Bartimeu que era Jesus de Nazaré, ele soube que era Jesus de Nazaré. Se ele era cego, como é que ele sabia que era Jesus que passava? Adivinhou?
Não. Como é que ele podia saber? A multidão podia ser uma multidão atrás de um circo, atrás de um monte de coisa. Como é que ele sabia que Jesus estava passando aquela hora? Ele era cego. Gente, 1, 2, 3. Alguém falou. Jesus está passando. Ele sabia porque foi avisado que era Jesus. Tá certo? Esta é a nossa missão. Dizer aos outros, como disseram ao cego Bartimeu: Jesus está passando na sua vida. Agora, o cego Bartimeu, quando soube que era Jesus que passou, o que ele fez? Leiam aí comigo, versículo 47. O que ele fez? Ele começou a gritar. A gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que o cego gritava? Por quê? Porque a multidão passava, e a multidão falava, cantava. Onde estava Jesus tinha sempre cântico, as pessoas maravilhadas com os milagres que ele fazia. Mas por que o cego Bartimeu gritou para Jesus? Para chamar a atenção de Jesus. Por que ele queria chamar a atenção de Jesus? Por quê? Jesus curava, que mais? Salvava, que mais? Libertava. E como o cego Bartimeu soube disso? Hein? Como é que soube disso? Veio um anjo e falou com Bartimeu: Jesus faz isso. Como é que ele sabia? Alguém contou para ele. Há um Jesus lá em Nazaré, em Jerusalém, que tem feito maravilhas, tem curado, salvo, liberto por pessoas. Algumas dessas pessoas chegaram ao cego Bartimeu e contaram esta grande novidade: que havia um homem, filho de Deus, que curava, salvava e libertava. Então, nós temos que fazer como essas pessoas, anunciar Jesus para os outros, para que também Bartimeu, quando Jesus se aproximar dessa pessoa, ela saiba que esse Jesus que nós anunciamos, ele cura, ele salva, ele liberta. Quando o cego gritou, ele sabia para quem ele estava gritando. E se ele sabia, é porque alguém falou para ele. E nós precisamos fazer como este alguém que falou para o Bartimeu, anunciarmos Jesus, que cura, salva e liberta para todas as pessoas, para que elas possam também, como Bartimeu, serem salvas, curadas e libertas. Vamos viver a cena. Só que o Bartimeu não falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele fez? Gritou. E como é que a gente grita? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De nós, de mim. Ele gritou, gente. Para quê? Para que ele gritou? Para que ele gritou? Para que Jesus o escutasse. Tá certo? Agora vamos continuar. Muitos o repreendiam. Aí então vem a turma do deixa disso. Não faz isso. Muitos o repreendiam para que se calasse. Não chama Jesus.
Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Os nossos amigos de balada, de orgias sexuais, de jogatinas, bebedeiras, a hora que vai dar um passo para Jesus, para com isso, isso é coisa de carola, rapaz. Igreja, que isso? Que igreja nada? Você não pode deixar a sua turma ir lá na igreja, só tem carola. Aquilo lá não é para você, você não é daquele meio. O mundo não quer que você se aproxime de Jesus. O pecado, o ódio, o ressentimento, o adultério, a vida passada de sofrimento, de todas aquelas coisas que a Bíblia condenam, gritam para você. Gritam o quê? Repreendendo. Cala, não vá atrás de Jesus. Certo? Quem já passou por isso? Quantas vezes? E ao longo da nossa vida nós passamos por isso. Quando entramos na internet, muitas vezes, não é? E vemos cenas que não são de Jesus, ou filmes e outras coisas mais, elas estão falando para nós: cala, não vá atrás de Jesus. É o tentador, é a tentação, é a carne. Continuando. Mas, olha que cena maravilhosa. Mas Bartimeu gritava ainda mais alto. Vamos lá, Marlene? Vamos junto conosco, hein? Vamos lá. O que ele gritou? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Todos juntos. Filho de Davi, tem compaixão de mim. De quem? De mim. Não está de nós, de mim. Dele, Bartimeu, mas de mim agora. Ah, Jesus, tem compaixão de mim, Senhor. Agora, Senhor, poxa, eu preciso tanto de Ti. Nossa, cura-me, liberta-me, salva-me, Jesus. Eu sou pequeno, eu sou fraco, tem compaixão de mim. Eu quero ser mais santo. Eu não consegui perdoar aquela pessoa 80 vezes. Quanto? Vocês estão sabendo, hein? 70 vezes 7. Quantos são 70 vezes 7 que Jesus manda perdoar? Quem é matemático aí? 490 vezes Jesus manda perdoar. Quantas vezes nós já perdoamos? 15, 20? Tem muito, não é verdade? É isso, meus irmãos. Ele nos cura, salva e liberta. Por quê que o cego, vamos ver, vocês respondam, por que o cego Bartimeu gritou mais alto? Por quê? Para se fazer ouvir. Por que ele queria se fazer ouvir? Por quê? Ou é agora ou nunca. Quando é que Jesus vai passar na minha frente outra vez? Quando é que eu vou ver mais Jesus? Ele é cego, ele não tem outra oportunidade, ele quer mudar de vida, ele está zero, ele está à beira do caminho, comendo poeira, com fezes de cachorro, sendo pisado, maltratado, cuspido pelos outros, está sentado sobre uma capa, anos e anos assim, com calor, com poeira. Ele quer ser curado, salvo e liberto. Jesus passava por ele e provavelmente, certamente nunca mais iria passar. Ou é agora ou nunca. E se esse agora ou nunca, oh Jesus, tem piedade de mim. E se Jesus não parasse, ele gritava mais forte. Jesus passa por nós hoje. Nós temos que também aproveitar este momento e dizer: Jesus, tem piedade de mim, porque não há ninguém aqui que seja santo, não há ninguém aqui que não precise de cura, de salvação e de libertação. E este é o momento da graça. Jesus, tem piedade de mim. Quando ele gritou forte,
Estão prestando bem atenção? Depende de você. Bartimeu falou: ou é agora ou nunca mais. O que quer dizer isso? É tempo de conversão. Para mim, para você. É tempo de mudança de vida. Eu não preciso me converter? Claro que precisa. Claro, nós precisamos ser cada vez mais santos e nunca seremos santos. Claro, há muita coisa que nós precisamos renunciar. Jesus parou e disse, e Jesus está parando e dizendo para você. Leiam comigo. Vamos ler todos juntos. Jesus parou e disse: o que? Chamai-o. Quem que Jesus chamou? Não. Isso foi há 2000 anos atrás. Quem ele chamou? Dona Cida, Aurinha, não é? Dona Maria. Quem mais? Quem? Eu. Tá bem? Quem? Então vamos dizer o nosso nome. Quem Jesus está chamando? Eu, Regis. Eu, está chamando. Ele está chamando você? Ele está te chamando. Agora vamos continuar. Chamaram o cego dizendo-lhe. Nós vamos fazer em duas partes essa colocação. Chamar, aí o povo, como Jesus diz, chamai-o, aí todo mundo foi. O que ele disse? Para o cego. Imagine se precisasse dizer a primeira palavra. O cego estava a 1000 por hora, né? A 1000, estava aceso pra caramba. Falaram assim: coragem. Ele falou: eu já estou com coragem. Levanta-te. Ele estava sentado. Apesar de Jesus estar passando, ele estava sentado. Levanta-te, ele te chama. Então vejam a cena. O cego deu um pulo. Ele ficou de pé instantaneamente. E o que ele fez? Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. O que significa lançar a capa fora? Para um cego, que a capa era seu objeto de trabalho, aonde ele sentava para pedir esmola, para ele se agasalhar, que era a distância entre ele e a terra. Ele pega a capa dele e joga fora. O que significa isso? O que significa? Ele rompeu com toda a vida. Fora a capa, fora a minha vida, fora o meu passado. Ele sabia, porque lhe anunciaram Jesus, que curava, salva e liberta, que Jesus tinha o poder de curá-lo. Ele lançou fora toda a sua segurança, todo o seu instrumento de trabalho. Eu não quero mais a capa, eu não preciso de nada, de segurança nenhuma. Eu não preciso mais a capa, porque eu não venho mais aqui. Eu não vou ficar mais pedindo esmola. Não ao passado, não à cegueira, não à sujeira, não às fezes de cachorro, as cusparadas, o sofrimento, o calor, o pó, a angústia, ser xingado pelos outros, maltratado. Não, anos e anos assim. Fora a capa, fora o passado. Eu vou ser uma nova criatura. Ele tinha 100% de fé. E Jesus vai falar isso, que ele seria curado. Jogou fora a capa. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto
e foi ter com Jesus. Jesus em frente ao cego, mas veja que absurda, entre aspas, a pergunta de Jesus. Ele chega e pergunta. Jesus, tomando a palavra, perguntou a Bartimeu: que queres que eu te faça? Imagina, você acha que Jesus precisava perguntar? Precisava, porque o cego poderia querer outra coisa, e Deus respeita a vontade, tá certo? O que você quer que eu te faça? Amém? Nós vamos parar por aqui. Nós vamos fazer o que a palavra está dizendo. Depois nós vamos continuar.